Amém. Glória a Deus. Amanhã, dia 12, a minha princesa, a minha primogênita, completa mais um ano de vida. Quantos anos, filha? Hã? 30 anos. É, que foi que ela disse? Ela falou aramaico. Ela falou aramaico ali, viu? É, filha. Mas isso, tá vendo como você já está se acostumando? E o que o seu pai vai dizer? É? Era assim, quando eu tinha 15, a pessoa, quantos anos? Eu 15. Quando eu fiz 15 anos, meu pai me deu um disco de Genival Lacerda. Eu quero ovo de codorna para comer. Depois eu fiz 20, fiz 30. Até os 30 você ainda abre os dentes. Passou dos 30, ninguém quer dizer mais a idade. É, amado. Já estou com duas filhas aí, uma com 30, 2 netos. Isso aí. A vida segue. Abra sua Bíblia, por favor, com alegria, que é noite de alegria. Em Apocalipse, capítulo 1. O tema é o livro do Apocalipse. Chegamos hoje à quinta parte. Eu tenho aproximadamente 50 minutos para lhe passar coisas preciosas aqui, da parte do Senhor. Vamos nos conectar, vamos todos prestar muita atenção. É muito importante o que estamos estudando nesse estudo do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, quinta parte, anote aí, quinta parte. O tema é o livro do Apocalipse, quinta parte. A palavra diz assim, Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Eu queria repetir as mesmas palavras iniciais que falei no domingo, porque são palavras de suma importância. Preste atenção. Eu já ouvi várias vezes alguns pregadores dizendo assim: Deus me revelou o Apocalipse. Deus me revelou o Apocalipse. Amado, o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a João. O Apocalipse não foi revelado a nenhum apóstolo, isso não existe na Bíblia. Apóstolo que eu digo hoje, não foi revelado a nenhum homem na atualidade. O Apocalipse é uma revelação de Deus dada a Cristo, e esse, por sua vez, notifica o anjo e ele revela a João. Então o Apocalipse foi entregue a João. A graça de Deus, presta atenção, ela veio por intermédio de Jesus. Isso está em João capítulo 1. A lei veio por intermédio de... Eu tenho que corrigir algumas coisas que foram faladas no passado. A lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. E Jesus revelou a graça a Paulo. Isso tem que estar bem ordenado na sua mente, senão você não vai entender essa mensagem. Diga: o evangelho da graça de Deus foi dado a Paulo. O Apocalipse foi dado a João. Irmãos, há 5 cultos, contando com o de hoje, que nós estamos estudando profundamente o sermão profético de Jesus Cristo. E eu tenho dito aqui que este sermão profético de Jesus é a porta de entrada para a compreensão do livro do Apocalipse. É a porta de entrada. Se você quiser aprender o que eu estou passando, serão 53 mensagens, que eu fiz algumas correções. Você vai precisar estudar, vai precisar deixar o sono do lado, vai precisar comer Bíblia, vai precisar assistir aos cultos, e aí você vai crescer e ser um instrumento da parte de Deus para também ajudar outras pessoas. Você não poderá entender a mensagem do Apocalipse, perceba, não chegamos ainda ao livro do Apocalipse, estamos na estrada, estamos passando pela porta de entrada, que é o sermão profético de Jesus, estamos compreendendo aquela mensagem profética de Jesus para podermos chegar ao Apocalipse. Quando chegarmos ao livro do Apocalipse, já passamos pela introdução. Então nós vamos entender a mensagem do Apocalipse de uma forma muito mais clara, muito mais transparente. Então escute com atenção o que vou lhe dizer, sem jogar confete na nossa cabeça.
Poucas vezes se estudou as profecias como nós estamos estudando aqui. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 22, versículo por versículo. Eu pesquiso muito, ouço outras pregações, tenho que analisar tudo para saber o que está sendo pregado aí, e digo-lhes com toda certeza, sem medo de errar. Dificilmente você encontrará um estudo como esse que nós estamos ministrando aqui. Dificilmente. Quando se estuda um capítulo, pula o outro, e às vezes é lógica humana. Então, dificilmente, são poucas as vezes que se estudou as profecias como nós temos estudado aqui, de forma tremenda. Começando pelo sermão profético, aquela profecia de Jesus acerca da destruição de Jerusalém, do templo, e que ele fornece aos seus discípulos detalhes impressionantes das coisas que iriam acontecer após a sua morte, ressurreição e assunção aos céus. Fatos esses que já ocorreram, isto é, o livro do Apocalipse, Graça, ele não trata do fim do mundo, vamos ser logo direto aqui, ele não trata do fim do mundo. O livro do Apocalipse, na sua maioria, ele trata da destruição da grande meretriz, corrigindo antecipadamente, que não é a Igreja Católica Romana. A grande meretriz é a Jerusalém do primeiro século, que foi destruída pelo general Tito no dia 8 de setembro, isso está aqui registrado, 8 de setembro do ano 70, quando Jerusalém foi sitiada e destruída. Então, eu queria ler as palavras do general Tito, que estão registradas aqui, por isso que eu trouxe hoje a História dos Hebreus. Deixa eu me sintonizar aqui. Isso aqui é um livro histórico, é o segundo livro mais lido depois da Bíblia Sagrada, que todo cristão deveria ler. Olha que coisa interessante temos aqui. No livro 6º, capítulo 27. O templo de Jerusalém foi incendiado no mesmo mês, no mesmo dia em que Nabucodonosor, rei da Babilônia, o tinha outrora incendiado. Que coisa, não há coincidência. Jerusalém já havia sido, o templo de Jerusalém já havia sido destruído antecipadamente, antes de Jesus Cristo. No mesmo dia, no mesmo mês, depois que Jesus profetiza, ele é destruído pela segunda vez. Impressionante. Agora, mais adiante, há um dado aqui interessante. Livro 6º, capítulo 43. Palavra do general Tito. Bem parecia, isso é um ímpio falando, viu? Um ímpio. Bem parecia que Deus combatia por nós. Amado, um ímpio declarou isto. Bem parecia que Deus combatia por nós. Ele expulsou os judeus destas torres, pois não há forças humanas nem máquinas capazes de expugná-las. O general Tito fala isso depois que consegue destruir Jerusalém. Ele reconhece que aquela vitória, Salles, não foi pela sua capacidade, foi Deus. Um ímpio diz isso. Ele diz, Deus expulsou aquele povo. Amado, nós não vemos nem crentes declarar certas coisas que Deus faz por ele. Um homem abre a boca e declara isso. Assim terminou Jerusalém no dia 8 de setembro, no segundo ano do reinado de Vespasiano. Tudo está registrado aqui. Ou seja, o que nós estamos a estudar é Bíblia, história. São fatos históricos que já ocorreram num determinado período da história da igreja. E que esta igreja não vai, os membros dessa igreja, aqueles que realmente prestam atenção, não vão ficar por aí andando quando verem uma estrela caindo, um cometa no céu, quando verem algum sinal. É o fim do mundo. Amado, nós já sabemos que o mundo não vai se acabar. Já estudamos isso aqui. Você sabe que não vai aliar nenhum fenômeno da natureza a fim do mundo. Pelo que você tem estudado aqui, se você é uma pessoa que tem prestado atenção. Mas essa noite, Mateus 24, vamos lá? Vamos ao livro de Mateus, o livro histórico de Mateus, versículo 21. Mateus 24, versículo 21. Nós vamos analisar esse versículo. E o que é que ele trata, pastor? Da grande tribulação. Muita coisa se tem falado acerca da grande tribulação. Vamos ler com calma as palavras do nosso bendito Senhor Jesus Cristo. Mateus 24, 21. Diz assim a palavra: porque nesse tempo haverá o quê? Grande tribulação.
como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Presta atenção, e nem haverá jamais. Eu queria chamar a sua atenção para essa expressão, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Meus amados irmãos, estaria Jesus profetizando acerca de algum evento com proporções cataclísmicas, ou seja, desastres, catástrofes, que aconteceriam naquela geração? Lembrando que a palavra geração para os judeus era um período de 40 anos. 40 anos, o que ele estava dizendo aconteceria num período de 40 anos. Ou essa grande tribulação será um evento ainda que virá no futuro? Alguns pregadores têm ensinado que a grande tribulação será um período de 7 anos de sofrimento e horror, que trará angústia sobre a vida daqueles que ficarem na terra após o arrebatamento. Eu estava assistindo a um vídeo de uma dessas igrejas que pregam a graça de Deus, ou pelo menos afirmam pregar a graça de Deus, onde o vídeo era colocado, havia uma espécie de auditório, e as pessoas estavam no auditório, e de repente, uma explosão, um trovão, e algumas pessoas desapareciam, porque isso é o que se tem ideia do que vai acontecer. Então deixa eu dizer logo para você não se assombrar. A ideia que se tem da grande tribulação, do arrebatamento da igreja, é que haverá um dia em que subitamente algumas pessoas que você ama, que estão do seu lado, pode ser seu filho, seu neto, você vai estar com ele brincando e ele vai sumir, você vai ficar sozinha ou sozinho. Você vai procurar embaixo do armário, na geladeira, no freezer, para ver se o menino se queimou, e você não vai encontrar. A ideia é esta, assustadora. Esta é a ideia do arrebatamento da igreja. Eles falam arrebatamento secreto. Então, veja que confusão. Alguns sobem, desaparecem. Outros ficam aqui. Esses que ficarem aqui vão ter uma segunda chance. É tudo ou nada. Se nessa segunda chance a pessoa não se converter, ela está acabada. Só que não achamos nenhum ensino desse tipo nas escrituras sagradas. Vamos falar sobre o arrebatamento em breve, e você vai ver que essa questão de arrebatamento nem existe. Há outros que ensinam que a igreja de Jesus Cristo irá passar por essa grande tribulação e só depois será arrebatada. Isto é, nós vamos sofrer aqui, vai ser pau até umas horas, depois que você estiver todo arrebentado, sem olho, caindo os dentes, aí você sobe. Seria isso ensino bíblico? Eu lhes digo, não. Então, vamos ler com muita atenção, mais uma vez, o versículo 21. Por favor, com muita atenção. Disse Jesus, porque nesse o quê? Nesse tempo haverá grande tribulação. A pergunta a ser feita é a seguinte: de que tempo Jesus estava falando? Então vamos analisar o contexto dessa declaração. Precisamos ir ao contexto. Mateus 23, de que tempo ele estava falando? Mateus 23, eu tenho que ir ao contexto. Mateus 23, para descobrirmos de que tempo ele estava falando. Mateus 23, versículos 32 a 37. De que tempo ele estava falando? Mateus 23, 32. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo, derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, que todas estas coisas, que coisas que ele estava dizendo? Eu estou pregando para pessoas inteligentes. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Era sobre aquele povo. Ele não está falando comigo. Ele não estava falando séculos à frente sobre a presente geração. Versículo 37. Jerusalém, olha com o que ele está falando. Jerusalém, Jerusalém, que faz o quê? Que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Eis que a vossa casa, que casa? Está falando de Jerusalém, da cidade do templo, vos ficará
deserta. Vos ficará deserta. Ele estava falando, meu amado, da destruição do templo de Jerusalém, da cidade. Ou seja, todo esse contexto diz respeito àquela geração, Ângela, Alexandre, Graça. Mateus 24, versículos de 1 a 3. Mateus 24, versículos de 1 a 3. São dados históricos que nós estamos estudando. Fatos históricos que já ocorreram em um determinado período da história da igreja. Da história do povo judeu, melhor dizendo. Mateus 24, versículos de 1 a 3. Esse é o contexto que nós estamos estudando. A destruição de Jerusalém. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Isto o quê? Aquelas belas construções do templo de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Em verdade vos digo que não ficará aqui, isto é, naquele lugar, pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, isto é, as coisas que ele acabara de dizer, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Vamos mais uma vez tocar nesta tecla, estamos aqui para isso, tirar todas as dúvidas. A Bíblia católica, a Bíblia corrigida, traz no versículo 3 a expressão fim do mundo. Fim do mundo. Mas essa expressão fim do mundo, ela está errada, equivocada. Por quê? Por quê, pastor? Porque a palavra mundo, há 3 vocábulos gregos para ela. São eles, vamos lá: oikumene, cosmos e aion. Cosmos tem aproximadamente 7 significados diferentes. Quer dizer, o mundo que nós habitamos, os céus e a terra. Aion quer dizer era e época. E oikumene quer dizer mundo habitado. Mundo habitado, essa palavra foi usada para indicar as terras que eram dominadas por Roma. Isso está em Mateus 24, 14. Mas especificamente aqui, nesse versículo 3, o vocábulo é aion. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Basta você se dar o luxo de pegar um dicionário grego para o português e você verá. Aion, que significa época, era. Ou seja, o contexto aqui não é fim do mundo. Era o fim daquela era judaica. Estava chegando o fim, a antiga aliança, e sendo estabelecida uma nova aliança. A graça de Deus, você está debaixo dela. Amém? Então o contexto não é fim do mundo. Mateus 27, versículos 24 e 25. Mateus 27, versículos 24 e 25. Nos diz assim a palavra. Mateus 27, 24. Jesus estava perante Pilatos para ser julgado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Atente ao verso 25. E o povo todo respondeu: caia sobre nós. Nós quem? Os judeus. Não é sobre mim, sobre você. Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. E caiu, eles foram castigados. Lucas 21, Lucas 19, Lucas capítulo 19, versículos 41 a 44. Amado, seria sempre bom você ter um caderninho do lado, anotando os textos, o tema do sermão. Isso é muito bom para o teu crescimento espiritual. Lucas 19, versículos 41 a 44. É uma forma de você participar mais do culto. Lucas 19, 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, está falando que Jesus vinha chegando. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Quer dizer, Jesus chegou em Jerusalém, viu a cidade, chorou. Por que ele chorou? E dizia: ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje. Olha, essas palavras foram ditas há mais de 2000 anos atrás. O que é devido à paz? Mas isto o que? A paz está agora oculta aos teus olhos. Olha o que ele disse em seguida: pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti
pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Ainda em Lucas, no capítulo 21, versículos 20 a 22, perceba que todo o contexto aqui diz respeito à destruição de Jerusalém. Lucas 21, versículos 20 a 22. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são de quê? De vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Versículo 23. Ai das que estiverem grávidas, que amamentarem naqueles dias. Já estudamos isso aqui, né? Há cultos passados. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Perceba, contra este povo. Que povo? Linda, o povo judeu. Então observe, meus irmãos, que todas essas passagens falam do mesmo assunto, a destruição de Jerusalém e do templo que ocorreu. Vamos lá, para a gente ficar na nossa mente. Diga, 8 de setembro do ano 70 DC, depois de Cristo. Agora abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. 8 de setembro do ano 70 DC, depois de Cristo. Abreviatura de depois de Cristo. Ezequiel capítulo 30. Ezequiel 30. Quem teme ao Senhor aqui, diga amém. Você vai passar a temê-lo mais ainda depois do que eu te mostrar daqui por diante. Ezequiel 30. Desse texto em diante você passará a temê-lo mais ainda. Você vai conhecer um Deus de uma forma tremenda. Ezequiel 30, 25. A palavra diz assim, Ezequiel 30, 25. Assim diz a palavra. Levantarei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó cairão. E saberão que eu sou o Senhor. Quando eu puser, olha que coisa, quando eu puser a minha espada na mão de quem? Na mão do rei da Babilônia. E ele a estender contra quem? Contra a terra do Egito. Tremendo isso, né, amado? Espalharei os egípcios entre as nações e os derramarei pelas terras. Assim saberão que eu sou o Senhor. O que é que Deus disse? Eu vou pegar a minha espada do juízo, vou colocar na mão do rei da Babilônia e ele vai castigar o rei do Egito. Deus dizendo, eu vou fazer isso. Queridos irmãos, assim como um dia Deus colocou sua espada do juízo nas mãos do rei Nabucodonosor para que ele a estendesse sobre o Egito, assim também o Senhor colocou a sua espada do juízo nas mãos do general romano Tito, para que esse a estendesse e julgasse Jerusalém. Por isso que o próprio Tito reconheceu. Que pecados cometeram os judeus, pastor Antônio José, para que eles fossem castigados ao ponto de um historiador, isso está aqui, dado histórico, ninguém pode negar, registrasse que foram mortos mais de 1 milhão de judeus. Que pecados esse povo cometeu? Primeiro pecado, eles rejeitaram o Messias, o príncipe da paz. Eles rejeitaram o único que poderia dar a verdadeira paz a eles. Os judeus rejeitaram Jesus como sendo rei. Venha comigo em João 19,15. Olha que coisa absurda temos aqui. Eles não aceitaram Cristo como rei deles. João 19,15. João 19,15. João, Mateus, Marcos, Lucas e João. João 19,15. João 19,15. Diz assim: Eles, quem? Os judeus, porém clamavam, fora, fora, crucificam. Disse-lhes Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão César. Amado, isso é um absurdo. Se ele é nosso rei, não. Eles rejeitaram o Filho de Deus. Eles rejeitaram aqueles que foram enviados, que havia sido enviado pelo próprio Deus para salvar. Disse, não, esse não é nosso rei, não.
Nosso rei é César. Em segundo lugar, eles mataram os profetas, os apóstolos que haviam sido enviados pelo Senhor. Já vimos isso, né? Em terceiro lugar, eles haviam rejeitado o evangelho da graça de Deus. E o pior de tudo, Salles, além de rejeitarem o evangelho, perseguiram e mataram os apóstolos que foram enviados por Deus para pregar o evangelho. Vamos ver alguns exemplos. Atos 17:5. Por esses pecados eles foram castigados. A ira de Deus caiu sobre eles. Atos 17, versículo 5. Algumas páginas adiante. Se você está em João, só é adiantar, você vai encontrar o livro de Atos. Atos 17, versículo 5. Atos 17, 5. Os judeus, porém movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. O que é que houve aqui? O evangelho pregado, estava sendo pregado, as pessoas crendo, os judeus de inveja, arrumaram um bocado de gente maldosa da malandragem e foram atrapalhar tudo. Foram bagunçar, invadiram a casa do cara e queriam matar o rapaz. Atos 23. Atos capítulo 23, versículos 12 a 14. Atos 23, versículos 12 a 14. Perceba o que aconteceu aqui. Atos 23, 12. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema é maldição, juraram que não haviam de comer, ou seja, fizeram jejum com o propósito de matar. Jejum com o propósito de matar. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem quem? Paulo. A coisa era assim: irmão, Josué, vem cá, vamos fazer um jejum, assim a noite toda, agora vamos matar Paulo. Fazer um jejum para matar Paulo. Está na Bíblia. Vamos fazer um jejum, vamos matar Paulo. Ai, meu Deus. Versículo 13. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Versículo 14. Estes, indo ter com os principais sacerdotes, os anciãos, disseram: juramos, sob pena de anátema, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Essa inveja era por quê? Porque Paulo pregava um evangelho que ia de encontro à lei deles, ao que eles acreditavam, o evangelho da graça de Deus. Paulo dizia: não precisamos mais de jejum, não precisamos mais de batismo nas águas, não precisamos mais de circuncisão, agora é por graça. O quê, rapaz? Não, que conversa, rapaz. Temos que pagar o preço. Hoje em dia, temos visto pessoas rejeitando a graça de Deus, trocando a mensagem da graça de Deus por mensagem da lei. Amados irmãos, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Hoje, quando um pregador tem a coragem e a ousadia de dizer: meus irmãos, é por predestinação, Deus predestinou alguns, o quê? Que heresia! Nós temos livre-arbítrio, só que isso não está em lugar nenhum da Bíblia. Quem combate, amado, a pregação da graça de Deus, está lutando contra o próprio Deus. Aqueles falsos judeus eram filhos das trevas, pensaram que poderiam parar a pregação da graça de Deus, ministrada pelo apóstolo Paulo, mas o juízo de Deus caiu sobre eles. Mateus 24, 21. Retornemos lá. Estamos nos aproximando do final do estudo dessa noite. Não há como você parar a pregação, não há como. Um dia pastor Antônio José não vai estar mais aqui, estará na glória, mas outro vai continuar, não sei se com a mesma ousadia e com a mesma alegria, mas vai falar, de um jeito ou de outro. Mateus 24, 21. É o texto que estamos examinando. Diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora. Perceba, ele está dizendo, até agora não tem havido e nem haverá jamais. Irmãos, aqueles dias seriam de tamanha tribulação.
aqueles dias em que Tito sitiaria a cidade de Jerusalém e a destruísse. O profeta Daniel havia profetizado também sobre esse dia. Daniel falou, vimos isso aqui no culto passado. Mas vamos ver mais uma vez para você poder acompanhar. Livro de Daniel, capítulo 12. Está depois de Ezequiel. Daniel 12:1. Perceba que estamos usando o Novo e o Antigo Testamento. Daniel 12:1. Daniel também falou sobre esse dia de grande tribulação, que não é para nós, foi para os judeus. Isto é, já aconteceu. Daniel 12:1. Olha o que as palavras do profeta Daniel, como se harmonizam com as palavras de Jesus. Daniel 12:1. Depois de Ezequiel, facílimo de encontrar. Ezequiel, Daniel. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Que livro? O livro da vida. Apocalipse, capítulo 7. Todos esses textos, amados, mostram de uma forma transparente que nós estamos estudando fatos que já ocorreram em um determinado período da história. Até agora estamos estudando os fatos históricos. Apocalipse 7, versículos 13 e 14. Versículos 13 e 14. Apocalipse 7, versículos 13 e 14. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm de onde? Da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Agora, amado, Apocalipse 7, versículos 13 e 14. Foi isso? Está certo? Ok. Presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. João estava tendo a revelação do Apocalipse. João era um vidente. Vidente é que vê visões. Nesta visão, as pessoas que estavam chegando no céu, eles morriam ali, perseguidos, imediatamente iam para a glória. E quando eles chegavam, a visão que João estava tendo, João disse: quem são esses aí? Esses são os que estão chegando da grande tribulação. Os romanos matavam pensando que estavam acabando com a vida deles. Olha o que acontece com o crente quando morre. Ele não fica vagando. Ele subiu e já foi direto para a glória. É a única mensagem, é o único livro onde você vai encontrar uma mensagem confortadora. Por quê? As outras mensagens quais são? Que a pessoa morre, ela reencarna, ela volta em outra pessoa, volta num pobre, num rico, não sei como é. As falsas esperanças de que o cara não aceita a morte de um ente querido, de uma mãe, de um pai, e diz que ficou vendo, que fala, e que vai consultar os necromantes, aquela coisa toda. Amado, isso não acontece. Não pode haver comunicação entre quem está vivo e quem já morreu. Não pode. Não há a menor possibilidade. São mundos diferentes. Mundos diferentes. Mas a Bíblia nos dá uma esperança. Qual a esperança? De ressurreição. Você chora a ausência, a falta que você vai sentir. Mas se você realmente olhar para a palavra, você vai olhar para aquele defunto e vai dizer: tu estás melhor do que eu. Partisse para uma boa, se é crente. Partiu para uma melhor. Está vivo. O espírito não morre. É o corpo. Você está vendo o corpo e acha que a pessoa está ali, balança. Não tem vida mais. A vida saiu. O espírito não está mais ali. Eclesiastes 12. Voltou para Deus que o deu. A sua tristeza, a minha tristeza que eu tive quando vi os meus entes queridos ali, foi a ausência, né? Olhar, mas eu, plena consciência do conhecimento da palavra, de saber que aquilo ali era um boneco, não tinha mais nada. Incrível. Deus pegou, formou o homem lá, um bonequinho, um boneco mesmo, o homem foi um boneco formado. Fez o boneco de barro, depois fez. E ele recebeu a animação. Começou a andar, passou a ter vida. Tiago disse: assim como a fé, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. A morte física nada mais é do que o desmembramento do espiritual do material. O espiritual saiu, o corpo cai no chão. Não tem mais vida. Tremendo, não é, amado?
Então, queridos, dias como aquele de tribulação, Jesus disse, nunca houve desde o princípio e jamais haverá. Então, concluímos que a grande tribulação, diga com fé, já aconteceu. Aconteceu quando a cidade de Jerusalém foi sitiada, cercada pelas hostes, pelas tropas romanas, e depois foram destruídas. Todos os horrores que sobrevieram àquele povo pelos seus pecados que foram cometidos contra Deus jamais irão ser vistos em tempo algum. Portanto, não haverá nenhuma grande tribulação futura. Já aconteceu no ano 70, quando o juízo de Deus caiu sobre Jerusalém. Agora, eu tenho 25 minutos para terminar, vou concluir antes, é claro, mas eu perguntei aqui quem teme a Deus, né? A grande maioria afirmou temer. Mas você vai passar a temer muito mais ainda. Em primeiro lugar, eu devo temer a Deus, vocês devem temer a Deus, porque Deus não é objeto de zombaria. Não é? Ele pode pegar você e fazer isso, lhe destruir em fração de segundo. Ele pode tirar tudo que você tem e deixar você sem nada. Ele pode deixar você sem saúde. Ele pode tirar tudo, ele pode acabar com você. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Então eu vou te mostrar uma coisa tremenda. O que eu vou passar a te mostrar aqui é algo assustador, mas que é verdadeiro, e nós precisamos ter este conhecimento para saber com quem nós estamos lidando. Olhando aqui para o altar da igreja. Pastor Antônio, por que existem algumas pessoas que fazem coisas erradas e imediatamente essas pessoas são punidas? Mas existem outras que zombam, fazem e nada acontece. Por quê? Bem, vamos ao primeiro livro da Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo 18. E vamos ler 12 versículos. Versículos 20 e 21 do capítulo 18. Gênesis 18, versículos 20 e 21. É aquela história dos anjos que foram enviados para destruir Sodoma e Gomorra. Gênesis 18, versículos 20 e 21. Então Deus vai, por intermédio dos anjos, e anuncia a destruição daquelas duas cidades impenitentes. Mas por que aquelas cidades iriam ser destruídas? Vamos lá. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei, se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Perceba uma coisa. O que é que o texto está nos dizendo? Que o que estava acontecendo naquela cidade, os pecados cometidos pelas pessoas, estavam chegando até a presença de Deus. Amado, tu tens que temer com isto. Estava chegando até a presença de Deus. Gênesis 19, versículo 13. Gênesis 19, 13. Então Deus disse, eu vou descer, não é? Deus estava dizendo, eu vou lá. Ele iria se manifestar, tomar uma forma corpórea em uma das suas teofanias. Gênesis 19, 13. Pois vamos destruir este lugar. Esses são os anjos falando com Ló. Pois vamos destruir este lugar. Por quê? O seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Essas foram as palavras dos anjos proferidas para Ló. Em Mateus 23, versículo 32, marque essas passagens, por favor. Mateus 23, 32. Mateus, capítulo 23, versículo 32. Mateus 23, 32. Nos diz assim a palavra. Versículo 32. Enchei vós, pois, perceba esta palavra, diga a medida de vossos pais. Presta atenção nessa palavra, a medida de vossos pais. 1 de Timóteo, vamos encaixar as peças aqui. 1 de Timóteo 5, 24. Jesus disse, enchei vós, é como uma taça quando transborda. Vamos lá, 1 Timóteo 5, 24.
1 de Timóteo 5, 24. 1 de Timóteo 5, 24. Quando você encontrar esse texto, diga amém. 1 de Timóteo 5, 24. Os pecados de alguns homens, aqui inclui mulheres também. Os pecados de alguns homens são notórios, são visíveis, todos percebem. Os pecados de alguns homens são notórios e levam o quê? A juízo. Rapidamente Deus vai lá e pibuf. Ao passo que os de outros são só mais tarde se manifestam. Então o texto está dizendo que tem pessoas que Deus imediatamente errou, é disciplinado. Outros, Deus vai deixando o cara criar asa. O cara vai gostando do adultério, vai gostando da safadeza, aí vai criando até agora nada me aconteceu, não é como os pastores dizem. Mas para a gente botar uma pimentinha ainda, vamos lá, Eclesiastes 8:11, Provérbios, Eclesiastes. Vamos deixar um negócio mais gostoso. Eclesiastes 8, versículo 11. Eclesiastes 8:11. Eclesiastes 8:11. É dito assim. Eclesiastes 8:11. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, isto é, como Deus não age logo, Solange, não castiga logo, não disciplina logo, o que é que acontece? Olha para o texto. O coração dos filhos dos homens, o coração da pessoa que está errada, que está no pecado, fica como? Está inteiramente disposto a praticar o mal. Interpretação do texto. Como Deus não está fazendo nada, o negócio está bom, eu vou continuar. Não estou indo para a igreja, nada acontece. Deixei de dar dízimo, minha parte financeira não foi afetada, deixa eu em casa, vou tirar onda, bichinho. É isso que o texto está dizendo. Escuta o que eu vou te dizer esta noite e treme no teu lugar. Quando a medida dos pecados de um homem, ou de uma cidade, ou de um país, é extravasada, ela chegou no limite, a taça transbordou, o juízo divino ele é acionado. Entretanto, para que isso aconteça, ou seja, para que esse dispositivo divino, esse juízo seja acionado, tem gente que é usado por Deus como instrumento. E o que é, pastor, que aciona esse juízo divino? As orações dos justos. Charles Haddon Spurgeon orava pedindo a Deus que disciplinasse gente na sua igreja. Ele orava pedindo a Deus que Deus disciplinasse de forma rigorosa pessoas no seu ministério que estavam errados. Charles Spurgeon. Então, quando alguém que está esforçando-se para andar corretamente na presença de Deus, põe joelhos no chão, meu amado, sai de baixo. Sai de baixo. Saia de baixo. Amado, ter pessoas orando por você é a melhor coisa que existe na face da terra. Mas eu vou te dizer uma coisa: quando o Criador silencia as pessoas para parar de orar por você, é sinal que você vai ser alcançado pela justiça divina. Há momentos que Deus trava a boca de um pastor para não orar por membros da sua igreja. Há momentos que Deus trava as pessoas para não te visitar. Deus afasta aquelas pessoas porque Ele vai punir você. E Ele não quer que aquelas pessoas sofram isso. Então isso aqui é coisa muito séria, amado. Isso aqui não é brincadeira. Os santos, lá em Apocalipse 6 diz que os santos oravam. Quando a igreja se reúne para orar por um propósito, por isso que eu digo, reunião de oração nós temos que ter. Amado, quando a igreja se reúne com um propósito, meu Deus do céu, se os justos estão ali reunidos, se aqueles que estão reunidos ali são tementes a Deus, os céus se movimentarão, anjos sairão da corte. Amado, milagre vai acontecer. Nós estamos, amados, debaixo
da mão poderosa de Deus. Nós estamos debaixo da mão poderosa de Deus. Olha, eu vou contar uma coisa aqui para você. A gente fala da promessa sem falar do santo. Eu fiz uma ligação ontem. Aliás, foi ontem. E eu, conversando com o irmão, e eu disse: amado, você está indo para a sua igreja? Ele disse: não. Você está dizimando? Não. Como é que está a sua vida financeira? Ele disse: não vou mentir para o senhor. Minha vida financeira não está boa. Eu fui assaltado, levaram todo o meu salário, roubaram minha esposa, quase que ela morre, minha filha quase morre. E eu disse para ele: e você vai continuar assim até quando? Me dá 5 minutinhos. A pessoa às vezes está morando num lugar, aí diz: isso aqui é a bênção que Deus me deu. Tudo dando errado. Quando eu e Mônica nós nos casamos, eu ainda não era convertido. Fui morar numa casa em Vila Popular. Mas eu comecei a perceber os sinais de Deus. Na casa onde eu estava morando, um cachorro da vizinha, pô, me mordeu. Nós não sentimos paz naquela casa. Uma coisa macabra. Tem lugar que é macabro. De repente, buf, pedra na casa. E a gota d'água, uma casa nova, construída, uma casa nova. E a gota d'água, meu irmão, quando foi um dia de chuva, um temporal, eu olhei para o telhado. Parecia que eu estava do lado de fora. E eu disse: a partir de hoje, aqui eu não fico mais. Debaixo de chuva, saí, bati na casa da mulher. No dia seguinte, arrumamos as coisas. Amado, saí de lá, vim morar aqui. Deus me deu uma casa aqui. Eu estou falando isso para abrir teus olhos, porque você às vezes fica num lugar, não, mas Deus vai prover. Às vezes está tentando terminar uma construção, não termina. Cara, tu não é fiel. Tu não falta um culto. Tu não estás buscando a Deus, o que está errado? Tu tens que questionar. Deus não, você tem que questionar você. Às vezes são sinais que Deus está dando, você está... tem que acordar, irmão. Acima de nós é o mundo espiritual. Tu tens que saber quando as coisas não estão dando certo. Deus está... tu queres que Deus desça de lá e diga para você: sai desse emprego, sai desse bairro, sai dessa casa. Amado, se tu ficar lá, vai morrer. Isso é verdade, irmãos. Nem todo lugar que você está, Deus quer que você esteja lá. Você está lá porque você é teimoso. E a Bíblia diz no Salmo 81, assim deixei eu andar na teimosia do seu coração. Casa de crente tem que ser casa de paz. Tem casa de crente, parece a casa de Noca, todo mundo manda, todo mundo entra, sabe, ímpio, família ímpia, gente bebendo, gente fumando, dentro da casa do crente, e ele não está nem aí. Tu acha que Deus está satisfeito com isso? Quem manda na tua casa é você, meu irmão. Se for dessa forma, você nunca vai ser abençoado. Então tem lugar, amado, que se você não sair dali, você vai perder tudo. Tudo, até você acordar. Você acha que todo lugar que você está é lugar de bênção, amado? Tem igreja que o cara entra lá, que o cara perde, só falta perder as calças. É dinheiro para campanha, não sei o que, um chapéu de Moisés, a touca de fulano, a peruca de Sansão. Todo mundo acreditando, o cara fica liso, vai perdendo tudo. Meu amado irmão, eu estou te falando por experiência de vida, durante todos esses anos, são 54 anos de vida, 21 anos de convertido, já aprendi muita coisa e tenho muito a aprender, mas eu abri meus olhos. Hoje eu sei quando Deus não quer que eu faça uma coisa. É tremendo. Eu não entendo nada de carro, mas eu sou suficientemente espiritual para perceber que se você quiser comprar um carro, poxa, o carro está funcionando na mão de fulano, quando você entra nele o carro não pega? Pula fora, meu irmão, sai disso aí. Tu vais fazer um negócio, amado, está tudo dando para trás, tudo emperrado, dinheiro que era para sair não saiu, dinheiro está na conta, tu não consegue sacar. Tem alguma coisa aí que Deus está mostrando, meu amado. Você tem que ter olhos espirituais, tem que acordar, senão você vai viver quebrando a sua cara para o resto da sua vida. Quando a gente vê um local de culto como esse, é antena ligada, você tem que saber que Deus fala, são os sinais de Deus, e Deus às vezes chama a nossa atenção através dessas coisas que vão acontecendo. Você pode estar chorando uma perda hoje, amanhã você vai sorrir, vai dar gargalhada, e você vai dizer: meu pai, muito obrigado, eu não sabia que o Senhor tinha me tirado daquele buraco.
Jesus disse: o que eu faço agora, não sabes, mas amanhã saberás. Esta é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, povo lindo do Senhor.